Olá, hoje viemos refletir sobre Santo. Na verdade, viemos perguntar: o amor existe? O amor existe ou uma convenção psicossocial? O amor que as pessoas andam, o amor entre casais, o amor entre pai e filho, o amor entre amigos, existe? Ou uma convenção psicossocial? Eu sou apologista de que o amor não existe como sentimento. O amor é uma convenção psicossocial. E outra pergunta bastante interessante: você está diante do seu amado, você é mulher, você é homem, tu amas o teu marido? Teu marido amas a tua mulher? Ou simplesmente você denota um vazio emocional profundo? Você preenche esse vazio com uma pessoa? Ou a falta que alguém te fez, você preenche essa falta com esta pessoa? Vamos refletir profundamente. Eu acredito e sou apologista de que o amor não existe como sentimento. Porque se nós formos fazer uma retrospectiva histórica, saberemos que os pais vendiam os filhos. Existiam, por exemplo, hoje falar de casamento por amor nunca existiu, porque os casamentos eram convenção, era um negócio. Era o pai, tinha que se aliar a uma família, tinha que dar a filha nesses moldes. Não quer dizer que este fenômeno era totalmente errado. É prova de que os primórdios da fundação do mundo, da existência do mundo, os nossos ancestrais não tinham o amor como um sentimento. O amor hoje é uma convenção. Foi a psicologia e a sociologia que juntaram, fizeram um casamento perfeito, criaram uma convenção psicossocial. O amor como tal não existe, porque, repare, a maior demonstração de amor como tal, se de facto existisse amor, é tu colocares, por exemplo, o teu cônjuge, tua mulher, o teu marido, num campão do carro, viajar daqui ao Lubito, e depois quando sair ela te dar um beijo: amor, eu te amo. A maior demonstração de amor é no cachorro. Se pegas o teu cachorro, lhe metes no campão do carro, fechares, com aquele calor, aquele sofrimento, quando você abrir a porta, ele abana a cauda. Essa é a maior demonstração de amor. Fazendo recurso ao livro sagrado dos cristãos, da Bíblia Sagrada, a Bíblia manda o homem amar a mulher, não o homem não a mulher amar o homem. Portanto, o amor não é recíproco. A Bíblia aconselha que o homem ame a mulher e a mulher cuide bem do marido. O amor não é recíproco. Por isso é que temos mais homens a morrerem por amor do que mulheres. Temos registros históricos de muitos homens que morreram por amor. Na verdade, a mulher acaba sendo muito mais forte, mas de facto o amor como tal, repare, é um dado muito importante. A psicologia não, a filosofia. A filosofia, ela traz o chamado amor filosófico de Platão, Aristóteles. Eles trazem uns termos que definem o amor. Tem o amor na falta, ok? O amor na falta. E quando tu não tens algo, tens amor por alguma coisa. E tem o amor por proximidade, por gratidão. Alguém fez alguma coisa, alguém produz algum benefício para si, e tu tens como agradecimento, e muita gente chama de amor. Mas é importante que nós tenhamos clareza se de facto tu sentes
é amor, ou de facto o que tu sentes é amor, ou vazio emocional. O que sobre o amor, na verdade, se o amor existe uma convenção psicossocial, devo lembrar que nós enquanto humanos, nós somos seres muito complexos. E muitas das vezes pessoas que dizem amar alguém profundamente, e se calhar é só uma ferida emocional, um bloqueio. E a pessoa quer preencher, se munindo de coisas, o amor. Por isso que é muito importante nós nos conhecermos. Dizia Sócrates, uma frase atribuída a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Conhecimento de si. Porque se tu se conheces, ninguém te ofende. Tu sabes quem é você. Tu não precisas de ninguém, ou melhor, não precisas admirar ninguém, não precisas depender de ninguém para que tu vivas, que tu sintas bem emocionalmente. Eu creio, fruto das informações que eu tenho, que o amor é uma convenção psicossocial. O amor como um sentimento, ele não existe. O amor está ligado a coisas. A própria filosofia, estou a falar do amor platônico, Platão também fala do amor na falta. O amor na falta. Quer dizer, você vai atrás de algo para conseguir, depois consegue, o amor deixa de existir. Portanto, o amor como sentimento ligado a pessoas que amam. Porque a maior demonstração de amor, que eu já acabei aqui de dizer, a maior demonstração de amor é pegar o teu cachorro. Mas te ama o teu cachorro, não as pessoas. As pessoas, elas são como porcos-espinhos. O porco-espinho é um animal que vive em zonas muito frias, em que eles, por terem aqueles picos, né, não podem ficar muito próximos, também não muito distantes por causa do aquecimento um do outro. O ser humano também é assim. Fruto disso, existem relatos e dados, né, mas estudos existem que na pandemia de Covid-19, isso a nível do mundo, foi o período que houve mais divórcios. Por quê? Porque as pessoas se encontraram. O ser humano também é meio complexo. Ele não pode ficar distante um do outro, muito um do outro, mas também pode ficar muito próximo. E na pandemia houve essa demonstração, que as pessoas tiveram que ficar muito tempo confinadas. E foi o maior tumulto, o maior turbilhão de que as pessoas começaram a conhecer cada um os seus hábitos, porque falam 24 horas, foi o período em que mais houve divórcios, de referir que o próprio casamento também é aquela necessidade de algum relaxamento, de algum encontro de si. Quer dizer, a pessoa, não obstante ter algum sentimento sobre alguém, mas precisa da solitude, precisa de ficar também sozinho, precisa disso. Portanto, vamos tentar entender aquela palavra que é a maior mentira, aquela afirmação que se faz diante do altar, que é a maior mentira quando o padre, o pastor, o papa ou o profeta, seja quem religioso estiver ou em que posição está, pergunta, a pergunta é como? Confie no marido, na pobreza, na riqueza, até o fim da vida. Isso uma pergunta que é feita aos cônjuges, uma pergunta que é feita aos cônjuges, tanto ao homem quanto à mulher, é feita essa pergunta, e de tal modo sobre o amor, se de facto o amor é um sentimento ou uma convenção psicossocial.
de facto alguém que diz ama profundamente, ama de facto ou tem um vazio emocional e precisa preencher este vazio com uma pessoa que o completa. Se nós formos fazendo uma retrospectiva histórica, os nossos ancestrais vendiam as pessoas, os pais vendiam os filhos, abandonavam os filhos e não queriam nem saber. Os casamentos eram convencionais, os casamentos eram negócio. E hoje nós dissemos que casamos por amor. A pergunta que é uma pergunta muito pertinente para fazer uma reflexão profunda. O amor é um sentimento ou uma convenção psicossocial? De facto, as pessoas chegam e nunca conseguiram definir o amor. Existe amor dos pais para os filhos, existe amor dos amigos, existe amor conjugal, mas de facto esse existe. E se existe, ele acaba, deixa de existir. Portanto, e se existe de facto o amor, ama-se quantas vezes? Um homem, uma mulher pode amar quantas vezes? O livro sagrado dos cristãos orienta apenas que a mulher que deve amar, se é amor religioso. A mulher não, o homem. Tu, homem, amais a sua mulher. Não orienta a mulher para amar o seu marido. E no mundo filosófico muitos dizem que o homem tem que ser útil, não deve esperar amor das pessoas. E ainda tem outro amor filosófico que diz que existem três seres, só o facto de existirem já atraem algum carinho, algum amor, algum apreço pelas pessoas. Estamos a falar de um cachorro, todo mundo ama o cachorro quando é pequeno, as pessoas gostam, enfim. A criança, todo mundo ama uma criança, gosta de uma criança. E a mulher, o homem, a única pessoa que te ama é a tua mãe. Porque você, se não for útil, você é desnecessário enquanto homem. Eu creio que não existe amor como tal entre casais, mas sim o que existe é admiração, gratidão, admiração e gratidão. Admiração e gratidão. Isso pode constituir aquilo que as pessoas chamam de amor, mas verdade não é. Nós não nos conhecemos e acabamos pensando de que certas coisas que acontecem conosco é de facto amor. Às vezes não. Às vezes não. O que é que alguém estará a se perguntar, por exemplo? O que é que podemos fazer de facto para ter esse sentimento? Amor é uma convenção. Repare, existem muitas coisas que existem que nos imputaram na cabeça que esse sentimento não é. Amor é uma convenção. Por que hoje chama-se amor? Por causa da filosofia, da psicologia. Existe muita coisa. O próprio bullying nunca existiu, é uma convenção. Quem trouxe o bullying é a psicologia, porque nós, eu lembro-me da minha infância, você ou tinhas que correr ou tinhas que lutar, não tinhas que chorar. Ou tinhas que correr ou tinhas que lutar, não, isso é bullying. Hoje você vê em escolas, dá um troféu a todo mundo, porque para não traumatizar a criança. Nas escolas hoje não se reprova. Isso é convenção. Antigamente reprovava-se. Portanto, assim também é o amor. O amor é uma convenção. Antigamente os pais deitavam os filhos, os casamentos eram por conveniência e em nenhum momento houve situações que não tem que escolher meu homem por amor. Não existe amor. O que nós temos que fazer, temos que nos conhecer. Já dizia
uma frase atribuída a Sócrates diz que conheça-te a ti mesmo, conhecimento de si. Você que está aqui nesse direto a assistir, eu só lhe fazer uma pergunta muito pessoal, uma pergunta muito interior. Quem é você? Quem é você? Alguém do outro lado estará a me perguntar, estará a responder: ah não, eu sou o fulano, o belcrano. Não perguntei o seu nome. Quem é você? Ah, eu sou médica, eu sou doutora, eu sou professora. Não perguntei a tua profissão. Ah, eu sou religiosa. Não perguntei sobre a tua religião. Eu sou adventista, sou católica, eu sou protestante. Não perguntei sobre a tua religião. Quem é você? Ainda insisto. Quem é você? Terão capacidade de responder essa pergunta? Não, muitos não saberão responder porque as pessoas não se conhecem. Por isso é que nos ofendemos com qualquer coisa. Só se ofende quem não se conhece. Só se ofende quem não se conhece. Se você se conhece, jamais se ofenderás. A pergunta que eu insisto, não vou perguntar o que é o amor, porque é muito profundo. Eu só vou perguntar: o amor é um sentimento ou uma convenção? É um sentimento ou uma convenção? Algumas pessoas que têm vazias emocionalmente, têm vazios profundos e feridas emocionais, estaremos a falar das 5 feridas emocionais que essas feridas permitem que as pessoas sintam-se amadas, porque elas precisam completar algum vazio. Temos feridas emocionais profundas, estamos a falar do abandono, a rejeição, a injustiça, a traição. Outro não me lembro, mas esses bloqueios que acontecem na infância, que eles normalmente são feitos pelos pais, que são os bloqueadores pro máximo, os pais, os chamados, na verdade são cinco bloqueadores da tua vida que matam com a sua vida, de forma inconsciente. Agora, tem outros que de forma sistêmica. Estamos a falar dos chamados pés bloqueadores. Os chamados pés bloqueadores. Estaremos a falar dos pais, que são os primeiros. Depois temos nesse lote do segundo, temos vários aqui no segundo. Na verdade estão na mesma bloqueio religioso, que são pastores, padres, profetas, bispos e papas. São bloqueadores também. O terceiro bloqueador temos os professores. Temos os professores. O quarto bloqueador temos os patrões. O quinto é de matar, que são os políticos. Esse quinto já é um bloqueador sistêmico. Nós precisamos completar os nossos vazios. Temos que ter psicólogo, temos que fazer imersões profundas, temos da neurociência, psicologia positiva, para esvaziar o nosso inconsciente. Porque nós, enquanto crianças, fomos muito bloqueados. Isso afeta até hoje a nossa situação, afeta muito, e é importante que nós tenhamos clareza. Muitos não têm clareza. Por não ter clareza, a pessoa vai cometendo algumas falhas, alguns erros. E existem ainda pessoas que são vazias, muito vazias, emocionalmente. E essas pessoas vão completando com coisas.
compra carro, compra casa, vai comprando coisas, só que chega num ponto que não se completa. Por isso é que temos hoje muitas pessoas a viverem solteiras, a pensar que é a melhor opção, mas às vezes não, porque nós, para tomarmos decisões importantes, é importante, desculpe a falha, acho que nem é redundância, nem é plenagem, que nós nos conheçamos. Primeiro, conhecimento de si. Quem é você? Quem é você quando ninguém te vê? Eu vou trazer aqui uma narrativa de um psicólogo que ele trouxe o triângulo de Johari. Alguém já ouviu falar do triângulo de Johari? Johari, que é um psicólogo, ele criou esse triângulo e denominou o seu nome triângulo de Johari. Existe um ser, por exemplo, as pessoas são várias. Existe um Eugênio, por exemplo, falando de mim, eu sou Eugênio Felipe Ninja, preto mais original da Angola. Existe um Eugênio que só eu me conheço, mais ninguém. Ninguém tem acesso, só eu. Existe outro Eugênio que eu não conheço, mas as pessoas próximas de mim e também distantes conhecem. São os tiques instintivos que eu vou reproduzindo que eu não consigo controlar. Isso vocês veem. São os, podemos até chamar treinadores de bancada que vem. Existe um outro que nós conhecemos, eu conheço e vocês também conhecem. Existe um outro que nem eu, nem vocês conhecem. Johari trouxe essa narrativa. Se até existe um nosso ser que nem nós próprios conhecemos, por isso que o Há Tempos trouxe aquela narrativa do invejoso, que nós enquanto pessoas somos invejosos por natureza. Por isso é que também disse que enquanto seres humanos, todo ser humano tem um demônio perto de si, porque diante de situações nós somos capazes de fazer as piores atrocidades. O ser humano, o animal até comete falhas, né? O leão como pessoa, mas o ser humano é pior. Se nós formos ver na história os holocaustos, os genocídios, são pessoas que cometeram aquilo e é ordem de alguém. Então nós enquanto humanos somos capazes de muita coisa. Se eu perguntar a alguém que está aqui a assistir esse vídeo, quem ter acesso, se tu és invejoso, dirá que não. Nunca fui. Se calhar você não é, não descobriu ainda, porque não chegou no nível da inveja. Repare, se você está na penúria, e chega alguém muito próximo a ti, e diz que conseguiu isso, conseguiu aquilo, vai comprar uma casa, vai comprar um carro novo, faz um teste desse. Mas eu quando estou a dizer que o ser humano é invejoso, não quer dizer que a inveja é uma coisa boa, não. Mas é um sentimento natural, que nós enquanto humanos temos que ter a capacidade de filtrar. Temos que ter a capacidade de, aos poucos, não alimentar. Existe uma técnica para fazer isso. Tal qual o amor. O mundo não é amoroso. O mundo não é justo. E o mundo não é bom. Portanto, amor não é qualidade do ser humano. Não é. Não é qualidade. Amor é uma convenção. Nós somos obrigados a ser amorosos. É uma convenção. Não porque nós, de facto, somos amorosos. Amor é uma convenção. Assim como o bullying e tantas outras coisas que vieram surgir aí, que alguém inventou. O próprio homossexualismo não existe como tal, é uma invenção. Houve um filósofo, um psicólogo que inventou esse tipo de situações. Está aí na internet, só ter acesso. Quando um irmão... Como é que surgiu o homossexualismo? Ele surge de uma circuncisão mal sucedida. Atenção! O homossexualismo surge de uma circuncisão mal sucedida.
E apareceu um psicólogo que uma circuncisão mal sucedida mesmo, que cortaram mesmo o órgão genital do rapaz. Irmãos que eram gêmeos, outro irmão cortaram o órgão genital, e apareceu um psicólogo que queria mudar a mente dessa criança, dizendo que ele podia ser mulher. E essa criança acabou transtornada e suicidou-se. Daí, é um psicólogo que até recebeu prêmios nobres, e, enfim, mas depois vieram dar conta que estava errado. E já surgiu a ideia da homossexualidade, porque tudo é uma ideia, um pensamento. Esse pensamento cria um sentimento. Esse sentimento pode criar uma palavra, essa palavra pode criar uma crença, e essa crença fica incrustada no teu inconsciente e fica aí. Repara, muito cuidado com as coisas que você vê. Por isso que a religião aconselha as pessoas a não frequentarem certos ambientes, porque os ambientes moldam o seu pensamento, moldam o seu sentimento, moldam a sua visão. Tudo que você vê, ouve e fala molda o teu comportamento. Muito cuidado a frequentar certos ambientes. Volto à pergunta inicial. Nós estamos a falar do amor. Existe o amor religioso, o amor entre irmãos, o amor de pais e filhos. Existe o amor a coisas. Existe o amor no relacionamento. Uma prova que o amor não existe é uma convenção. Quando tu estás atrás de uma mulher, a falar dos homens, e quando tu mulher estás atrás de um homem, gostas muito, na falta você sente um aperto no peito, uma vontade de estar com essa pessoa. Aquilo não é amor. Aquilo não é amor. Aquilo é carência. Aquilo é carência. Aquilo é vazio. Porque se vocês verificarem, as pessoas ricas normalmente acabam fracassadas porque acabam metidas nas drogas, enfim. O que é que faz as pessoas ricas, bem-sucedidas, com o mundo aos seus pés e acabam metidas nas drogas? Por quê? Porque elas podem ter até tudo, mas não têm o essencial, aquilo que se diz, podes até comprar a melhor cama com milhões e milhões de dólares, mas o sono não se compra. É preciso saúde. Se tu estás metido com coisas ilícitas, passas a noite a abrir órgãos de pessoas, certa tu não traz bom sono para dormir, terás que te drogar. Eu vi uma vez uma entrevista de um chamado garoto de programa do Brasil, em que ele fazia sexo por dinheiro. E numa entrevista, ele foi claro, foi perentório a dizer que ele é um psicopata, que ele sofria de distúrbios psicológicos, porque ele tinha, nessa coisa de ser garoto de programa, fazer sexo por dinheiro, ele também tinha que fazer com homens. E para fazer com homens, ele tinha que se drogar. E ele dizia que até tinha formação superior, ganhava muito dinheiro por mês, ganhava muito mais do que ele ganharia, por exemplo, como profissional nessa área de formação, mas ele foi perentório a afirmar que ele sofria de alguma perturbação, porque ele disse que não é normal uma pessoa que faz sexo por dinheiro e tem que fazer com todos os seres, com homens, mulheres, até animais, porque esses ricos, eles têm fantasias monstruosas. Nós vimos a situação no Dubai sobre aquelas situações vergonhosas. Portanto, nós somos emocionais. O ser humano, por natureza, é emocional. O ser humano não é racional. Todas as decisões que nós tomamos são emocionais. Por isso é que a nossa mente precisa estar limpa. O nosso inconsciente. Repara, uma coisa que é muito importante.
Nós, enquanto crianças, a nossa memória não registra nada dos 0 aos 4 anos. Não registra nada. Mas dos 4 anos para cá registra tudo. Tudo. E nesse registro, isso tudo fica acumulado no nosso inconsciente. O inconsciente detém 58% da memória. O subconsciente detém 37%. O consciente detém apenas 7%. E isso verifica-se logo que tem alguma informação. Toda e qualquer informação negativa está lá no inconsciente. Como é que nós acessamos? Nós precisamos contactar um profissional. Mas um filósofo, um psicólogo, de facto, não um psicólogo, esses que estão aí só para ganhar dinheiro, é mesmo importante. Porque senão nós vamos viver no vazio. Existem as pessoas que não conseguem viver sozinhas, não conseguem ficar sozinhas, não conseguem praticar a solitude. Você precisa praticar a solitude. O que é solitude? É estar sozinho e se sentir bem, não se sentir vazio. Existem muitas pessoas que estão por meio de muita gente, até aquelas pessoas que ele chama de amigos, mas sentem um vazio profundo, porque esse vazio não é físico, é emocional, está no teu inconsciente. Repara uma coisa muito importante. Se eu fizer apenas uma árvore genealógica partindo do teu pentavô, temos pentavô, tetravô, trisavô, bisavô, avô, pai, até chegar a mim. Estamos a falar de várias gerações. Ainda tem. Isso é uma sequência, estamos na linha paternal. Meu pentavô paterno, tetravô, trisavô, bisavô, avô, meu pai. Está na linha materna. Tem a minha pentavô, meus pentavôs, tetravôs, trisavôs, bisavôs, avós e minha mãe. Essas pessoas devem estar nessa linha do tempo, porque é a sequência que me faz eu. E eu sou a continuação deles para meus filhos. Meus filhos serão a minha continuação. Se nessa linha sai alguém, haverá algum problema na minha vida. Porque tem alguma interrupção. E aquela interrupção é um vazio. Se tu tiras o teu pai da tua vida, ou a tua mãe, ou tiras o teu avô, a tua vida será problemática. Se for o masculino, terás problemas de relacionamentos. Se for no feminino, terás problemas na prosperidade. Portanto, é muito importante que nós tenhamos em conta essas linhas do tempo. Porque senão nós vamos chamar amor aquilo que não está quase a ser chamado amor. É mesmo importante nós termos essa noção. A isso eu chamo de clareza. Clareza. Por isso que nós vemos hoje muita gente a imitar os outros à toa. Por quê? Porque não se conhece. Não tem noção de quem é. É importante que nós tenhamos clareza. Conhecimento de nós. Você que está deste lado quer ter clareza, quer se conhecer, pode nos contactar, manda uma mensagem no privado, neste canal, neste portal. Tem um número do WhatsApp, manda uma mensagem. Se você tiver problema com o teu pai, com a tua mãe, mas eles já se foram, já estão no além, vamos buscá-los, é possível nós buscá-los e você ter essa conversa com eles, a chamada conversa difícil, porque senão você vai pensar. E nós temos relacionamentos de pessoas que aguentam coisas terríveis,
porque acreditam que senão vão morrer se deixarem aquela pessoa. Vão morrer. Ninguém morre. Ninguém morre. Você precisa resolver. Quando eu perguntei se o amor é um sentimento ou uma convenção, eu devo dizer que é uma convenção, claramente, sem dúvidas, é uma convenção. O amor é uma convenção. E se tu pensares que o amor é um sentimento, tu vai andar a se perturbar. Rapaz, se tu sais de um relacionamento por conta de alguma situação, porque às vezes, eu digo aqui, tudo que acontece contigo é porque você permite, prefere, precisa. Tudo que acontece contigo, você é o único, exclusivo, culpado. Você é o único responsável. Se você é o único responsável, em vez de sair, primeiro resolve o problema. Muitas das vezes resolver o problema não é sair, é buscar clareza dentro de si, quem você é. Saiba responder essa pergunta. Essa pergunta te dará clareza e você não vai repetir. Se foste tu, mulher, sais num relacionamento com o intuito de encontrar outro, se tu não resolveres o problema, você vai encontrar o mesmo problema, a mesma situação. Porque você pode ter problema com o pai. Se você afrontou muito o teu pai, caiu. Minha internet. Mas a retrospectiva, a pergunta é: o amor existe ou é uma convenção? As pessoas que dizem amar, amam de facto ou é vazio emocional? Ou a pessoa precisa se preencher daquele vazio com alguém que o satisfaça sexualmente e depois pimbas. Esta é a nossa reflexão de hoje aqui na nossa página Conheça-te a ti mesmo. Eu sou Eugênio Filipe Níger, preto mais original de Angola. E você, se quiser saber mais, quiser de facto responder a perguntas sobre quem é você, precisas de clareza, precisas de entender se tens alguma ferida emocional, se tens alguma ruptura com o pai, com a mãe, contacta-nos. Aqui tem um número no WhatsApp, só clicar aí, tem o WhatsApp. E entre em contato conosco, nós vamos ajudá-lo. Boa noite a todos, saudações. Em função da hora que tiveres acesso a este conteúdo, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim.